Olá, seus lindões, como vocês estão? Hoje a gente vai falar sobre como acabar com a inadimplência dentro do teu consultório. Galera, um grande problema que a gente tem é a questão das inadimplências. Inadimplência é algo muito incomodativo para nós, porque muitas vezes vocês querem fechar o caixa do mês, vocês atenderam o paciente veio, teve a consulta, geralmente aquele paciente que até consulta extra ele faz, só que tu não tá conseguindo fechar a conta. Galera, eu tenho umas histórias para contar para vocês interessantes e também técnicas para passar para vocês, com o objetivo de eu poder ajudar a todos os psicólogos a solucionarem seus problemas de consultório. Então, galera, olha só. Hoje na aula nós vamos conversar sobre algumas coisas. Vamos achar aqui. Vamos para o psicólogo. Aqui. Nós vamos conversar sobre alguns assuntos aqui interessantes, tá? Que é perfil do cliente, pagamento individual, pagamento de pacote, sistema de cobrança, contrato, fechamento e renovação. Com essas 6 coisas, vocês vão conseguir praticamente acabar com a inadimplência de vocês do consultório. Então, vamos lá. Vou contar uma história para vocês. Eu estava, na época, trabalhando com pacotes de coaching. Na época eu trabalhava com coaching, então tem muito psicólogo que tem preconceito com coaching, e eu entendo perfeitamente. Na época eu fazia esse serviço, então eu trabalhava como psicólogo normal e trabalhava como coaching também. Mas, então o que acontecia? Diferente do trabalho de psicólogo, no coaching tu pode usar a técnica de venda. Como assim? A gente pegava uma lista de pessoas, mandava mensagem e tal, fazia uma apresentação do que era o coach, que era na verdade era um processo para ajudar as pessoas a chegarem nos objetivos, pelo menos nas escolas que eu estudei, né? Não é nessas escolas charlatões aí que tinha. Então eu fui. O que aconteceu? Eu fui. Fiz um contato, fazia os contatos com as pessoas, entrava lá, com as empresas também, fazia o trabalho de business coach, que nada mais é que uma consultoria, mesma coisa que um psicólogo organizacional faz. E eu fui entrando em contato com as pessoas. E aí o que aconteceu? Eu cheguei numa pessoa, fui oferecer coaching para ela. A gente foi conversar e tal. E ela, gostou de conversar comigo ali e me disse assim, cara, eu não quero coaching, eu quero uma psicoterapia. Beleza. E aí ela foi, na época eu tinha uma clínica, ela foi trabalhar comigo, fazer psicoterapia comigo. Né? Então, na época, na minha clínica a gente oferecia pacotes de consultas com desconto na época. Não era nada abaixo do valor exigido pelo CRP, mas assim, era um valor que dava um desconto. Bom, essa cliente começou a fazer as consultas, vinha toda semana, aí deu as primeiras 4 consultas, ela tinha que pagar no final, não pagou. E seguiu fazendo. Mais 4 consultas, não pagou. Mais 4 consultas, bom. Essa conta foi parar em uns R$ 1.200. Qual era o erro de tudo? O erro foi nosso, meu e da minha equipe na época de cobrança, que a gente não cobrou. Então, quando a gente foi cobrar, a consulta estava em 800. Ainda demorou mais um mês. Então, essa pessoa trabalhava ali com o negócio familiar. A gente entrou em contato com o chefe lá do negócio familiar. E o chefe do negócio familiar pagou as consultas que deviam. E essa pessoa não voltou mais para fazer as consultas. Por quê? Porque ela sempre, deixa anotado aí, deixa anotado aí, deixa anotado aí. Foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, e não pagou. Então, a gente tem todo esse processo, certo? Então, às vezes, por exemplo, às vezes eu tinha um paciente adolescente para adulto, que a mãe pagava. Então, o cara deixava, minha mãe vai me dar o dinheiro, minha mãe vai me dar o dinheiro nunca aparecia. Então, eu comecei, depois que aconteceu esse caso dos R$ 1.000 e poucos, eu comecei a blindar o meu processo de pagamento. Né? Então, porque como é que eu penso a situação? E é a situação que muitos psicólogos caem quando tu vai no McDonald's, o McDonald's é um baita exemplo disso. Tu chega lá, tu pede teu Big Mac, eu amo um Big Mac, e aí a primeira coisa que tu vai fazer antes de receber o teu Big Mac é pagar.
Na maioria dos restaurantes, mais cidade grande, mais essas linhas, tu paga antes de consumir o produto. Então, eu uso isso sempre. A pessoa precisa pagar primeiro para consumir o produto. E qual é o produto? O produto é psicoterapia. Então, eu comecei a mudar a lógica e comecei a negociar com o paciente antes de começar o processo isso. E isso, depois que aconteceu esse caso, nunca mais eu tive inadimplência no meu consultório. Nunca mais. Por quê? Eu comecei a negociar antes. Uma coisa que facilitou muito foi o Pix. Por quê? Porque o Pix, a pessoa não tem choro. Na hora, tu diz pra ela assim, meu Pix é tal. Pode ser no início da consulta, ela vai te pagar. Mas para ti não evitar, para ti que tem inadimplência, muita inadimplência no teu consultório, eu vou te ajudar com 6 passos importantes que vão te ajudar a evitar a inadimplência. Com quem já está inadimplente, é simples. O cara está inadimplente, tu corta as consultas. O cara quer voltar, eu vou dizer, pra gente voltar, para eu conseguir marcar um horário contigo, eu vou precisar que tu acerte as outras consultas comigo. De uma maneira respeitosa, obviamente, tu fala isso pra pessoa. Senão tu não dá mais horário pra ela. Porque senão tu vai estar sendo contra o teu próprio consultório. Tu vai estar jogando contra o teu próprio consultório. Então, olha só. Então, como a gente vai trabalhar, como eu estava falando para vocês, com quem já está inadimplente, não tem que fazer a não ser cobrar a pessoa. Não ser mandar mensagem, a não ser ir no contador, mandar alguém. Nós tínhamos um rapaz que fazia cobrança na empresa, que eu chamava ele de cicatriz, né? Daí nós dizia, o cara vai lá armado cobrar dos clientes, né? Mas era brincadeira, não intimidava ninguém, né? Mas ele era um cara grande, assim, um cara incrível, hein? De boa, mas a gente mexia com o cara era o Scarface, né? Mas assim, é cobrar. Agora, tudo bem, tem muitos inadimplentes. Vamos trabalhar daqui para frente. Que eu acho que se tu muda teu sistema de consultório, de como tu gerencia as cobranças e pagamentos do teu consultório, termina com a inadimplência. Bem, primeira coisa que eu preciso falar para vocês é o seguinte: o perfil do cliente. O teu consultório, ele precisa ter um perfil de cliente. Então, quem é o teu perfil de cliente? Pega os teus pacientes que têm os perfis mais parecidos. Então, um exemplo. Eu tenho quantos perfis de pacientes? Eu tenho mais ou menos 2 a 3 perfis de pacientes. Eu tenho pacientes, por exemplo, olha só, mais de 50 anos, aposentados, mulheres separadas ou viúvas. Esse é um perfil de cliente que eu tenho. Ok? Separadas ou divorciadas. Esse é um perfil. Depois eu tenho o perfil homem, funcionário público. Uma média de 30 a 40 anos. Esse é um outro perfil de cliente que eu tenho. Depois, mulher casada, filhos ou não, é um outro perfil. Idade entre 25 a 35 anos. São perfis. Esses perfis, eu tenho 2, 3, 4 pessoas com o mesmo perfil. A da pessoa a mulher de mais de 50 anos, divorciada. Eu tenho 3, 4 pessoas que eu atendo que são esse perfil. O que acontece? Existem tipos de perfis de clientes ou de pacientes, quem quiser chamar, eu sou da linha humanista, então eu chamo de cliente, que são perfis que eles não vão engajar com a terapia. Ou são perfis de pessoas que eles vão começar a terapia, mas eles vão abandonar no meio. E esses perfis, tu precisa ter muito cuidado, porque não é uma questão técnica, é uma coisa que eu já discuti com muitos colegas, assim. Os caras dizem assim, o cara não engajar na terapia é culpa tua. Muitas vezes é culpa tua.
Mas se tu fez direitinho tudo o que tinha que fazer com empatia, recebendo a pessoa, buscando assim, ó, entregar o teu melhor, às vezes não é culpa tua. Então, grande parte do que eu observo da inadimplência ou de pacientes que não vêm, eles têm o mesmo perfil. Que perfil é esse? Perfil de uma pessoa que quer a solução para ontem, primeiro ponto. Geralmente são pessoas que são mandadas para terapia, ela não vai para terapia por decisão própria, ela está mandada para terapia. E geralmente são aquelas pessoas que querem que tu resolva numa sessão o problema delas. Seja o problema que for, seja ansiedade, problema de relacionamento, tudo mais. Olho com essas pessoas. Porque muitas vezes tu gasta um tempo, tu gasta energia, tu entrevista, tu te preocupa com o caso, tu vai pesquisar as melhores soluções, a pessoa vai te dizer, eu vou fazer o tratamento contigo, mas vou te pagar na próxima consulta. E ela vai te deixar na mão. Então a primeira coisa que tu precisa fazer para acabar com a inadimplência é descobrir teu perfil de cliente. Quem são essas pessoas? Quem são essas pessoas que vêm na consulta, engajam com a consulta, trabalham para isso e são responsáveis com seus pagamentos? Essa é a primeira coisa. E em cima disso que tu vai começar a montar o teu trabalho. Então, não é que tu não vai receber essas pessoas, não é que tu não vai receber a pessoa, mas tu vai saber, tu vai ter a noção de que o tratamento com essa pessoa, tu precisa ter a segurança jurídica para fazer o tratamento com essa pessoa, porque tu sabe que essa pessoa é um perfil que pode vir a não voltar para terapia. Tá bem? Então, como eu estava falando para vocês, as pessoas, eu já tenho 7 anos de trabalho. Quando a pessoa senta na minha frente para o tratamento, eu já sei se ela vai seguir ou não com o tratamento. A primeira ação que tu tem que ter precaver para a gente acabar com a inadimplência e com esses problemas que as pessoas não engajam e acaba tu ficando para trás, primeira coisa, cobra a primeira consulta. Muitos psicólogos cometem esse erro, e eu já cometi esse erro, de não cobrar a primeira consulta. A primeira consulta é gratuita. O que está acontecendo? Tu perde 1 hora do teu dia para algo que tu não sabe se vai ou não vai rolar, e esse paciente não volta. Então, se tu cobra a primeira consulta, tu vai fazer a anamnese, tu vai fazer tudo como tu tem que fazer, tu vai propor o tratamento para a pessoa, mas o que vai acontecer? Aquela hora tu conseguiu faturar. Então, se tu faz, por isso, se tu cobra R$200 e tu faz, sei lá, 5 consultas iniciais, que tu feche uma dessas consultas iniciais, tu já começou com R$1.000. Então, quando a gente começa a pensar no trabalho do psicólogo clínico, no nosso consultório como negócio, que a coisa começa a andar. E eu tive essa sacada, porque eu não cobrava a primeira consulta. O pessoal, sim, da consultoria, que está fazendo consultoria comigo, a sessão 0 é gratuita. Por quê? Porque é uma outra proposta de trabalho. É diferente da proposta de um tratamento. Então, muitas vezes, tu precisa, no tratamento, a pessoa precisa sentir. Olha aqui, ó, vou pagar uma consulta, vou pagar R$250 numa consulta aqui com um psicólogo, que ele vai me avaliar, ele vai me dar um prognóstico. Posso querer esse prognóstico ou não. Esse prognóstico vai ser quantas consultas, ferramentas que tu vai usar, o caminho que tu vai ir, se precisa ir no psiquiatra, se não precisa ir, toda aquela coisa de primeira consulta que a gente tem que fazer. Que daqui a pouco eu posso até fazer um recall com vocês aqui, como fazer a primeira consulta e o cliente voltar. Então, primeira coisa, cobrar a primeira consulta. Segunda coisa, descobrir qual é o teu perfil. Porque se tu consegue ter a noção de que o teu perfil de cliente é e esse cliente, por exemplo, tu sabe que ele vai seguir vindo, tu vai investir tempo e energia nesse cliente.
Quando tu notar que é um cliente que ele não tem o perfil, tu vai dizer para ele, eu vou te indicar para outro colega, ou assim, ou tu oferece um tratamento mais light para ele, tipo 15 dias, para ver se ele vai engajar no processo. Se ele gostar de ti, tá, beleza. Mas o cliente que tu vai mandar mensagem, tu vai oferecer as melhores condições, que tu vai te dedicar 110%, vai ser o cliente que é o teu perfil. O que não é, tu vai deixar ele em stand-by, que ele vai precisar te provar que ele vai fazer o tratamento. Senão a gente fica muito por baixo, a gente fica muito na mão do paciente. Na verdade, ele não tem que estar na nossa mão nem nós na mão dele. É uma relação de ajuda. Só que se tu fica muito, aquele não é o cliente ideal, aquele cliente que não engaja, que falta nas consultas muito, e tu fica lá indo atrás, não sei o que, dando os melhores horários teus, cara, o cara sempre vai te deixar em segundo plano. Próximo passo, pagamento individual. Então, o pagamento individual, tu pode oferecer o pagamento individual. A pessoa quer fazer algumas consultas contigo, quer pagar individualmente, não tem problema, desde que tu cobre na hora. Não tem de pagamento individual tu pagar no último mês, ou tu pagar quando é melhor. Então, fecha bem o contrato com a pessoa. Fala assim, quanto que tu vai querer fazer quantas consultas? Vou fazer a cada 15 dias. O pagamento vai ser como? Vai ser individual. Então, na consulta, tu cobra. Tá bem? Então, pagamento individual só na consulta. Não tem de depois, de amanhã, nem nada. Então, esse é o primeiro ponto. Pagamento individual, ele é bom, ele é ótimo, porque assim, às vezes tu tem pacientes que te pagam individualmente, tipo, na consulta, tu pega uma semana que os pacientes te pagam, tu, cara, bate R$1.000, R$1.500 na semana. Se todo mundo te paga direitinho. Só que ao mesmo tempo ele é inseguro. Ele não é seguro para ti. Certo? Porque eu tô jogando aqui com vocês, estou passando para vocês como vocês, psicólogos corretos, que vão passar segurança para o paciente de vocês. Que vão cumprir com que o cliente, com que tu acertou com o cliente. Se o paciente fechou comigo 12 sessões em um pacote, eu vou entregar essas 12 sessões. Eu posso estar morrendo, mas eu vou entregar. Então, só que não acontece do oposto muitas vezes, porque tem pessoas que não cumprem. Elas não cumprem nem as coisas da vida delas. E muitas vezes não cumprem contigo, e não tem a ver contigo, tem a ver com elas mesmas. Então, o pagamento individual ele não te dá uma segurança. Eu sei porque eu trabalho com pagamento individual já faz 2, 3 anos. E eu migrei para o pacote agora por isso. Por quê? Porque daí o paciente um dia, ele marca contigo, daí tu sabe que tu tem 5 que vão te pagar individualmente. Aí dá uma chuva, o filho fica gripado, vai pro hospital, não sei o que, pum, tu não recebeu aquele dinheiro. E aí tu te prejudicou. Então, pagamento individual é bom, mas ele não é seguro. Aí vem um segundo tipo de pagamento, que é o pagamento por pacote. O que é um pacote? O paciente vai fechar tantas consultas contigo que tu vai dar um desconto e tu pode cobrar em vezes esse pacote. E tu não vai estar recebendo menos do que o conselho ou cobrando menos que o conselho pede, que é ilegal. Eu vou dar exemplos para vocês. Digamos que a tua consulta seja R$200. Eu sempre vou usar o exemplo da 200. A minha consulta hoje está 220, 250. E aí tu quer fechar um pacote de 4 consultas. Esse pacote vai ser R$800. Tá bem? Digamos, né? Porque no meu, o mínimo é R$200 que tem que pagar no nosso conselho aqui, da consulta, se não me engano. Mas essa é uma situação hipotética.
Aí tu pode jogar aqui 4 consultas a 780, digamos, reais, que vai fazer um desconto para essa pessoa. E essa pessoa, ela pode fazer em 10 vezes no cartão. Então, essas consultas ficam mensalmente R$ 78. Dependendo eu uso o Mercado Pago, certo? Então, o Mercado Pago, ele te paga o valor total. Pode agendar lá que ele vai te pagar o valor total, mesmo se a pessoa pagar em vezes. Então, para a pessoa é um custo-benefício, porque a pessoa ia pagar R$ 800 num mês. Ela vai pagar R$ 78 por mês. Se ela fizer 3 pacotes, seja 3 pacotes um seguido do outro, ela vai acabar pagando, vamos ver, se digamos ela compra um pacote de 4, daí ela quer renovar para mais 4, e mais 4, vamos dizer que 6 meses, 78 vezes 3, vai dar 234 por mês. Se ela pagar 10 vezes, 10, terminou o mês, ela faz outro, terminou o mês, ela faz outro. Ao invés de ela estar pagando R$ 800. Então, isso é um custo-benefício e é muito bom para aqueles pacientes que eles querem fazer consulta contigo, mas eles não têm condições de pagar R$ 200, R$ 250. Então, eles fazem isso, tu recebe o valor integral com alguma taxa se tu cobrar, certo? E daí é aquilo, tu tem que saber jogar com os números. Não pode jogar com um número que vai te prejudicar. Se com as taxas tudo, sempre que tu vai receber menos, tu vai ver que tu vai receber menos, não vale a pena. Então, mas só que o paciente saber que ele podia pagar R$ 800, ele está pagando 78 mensal, ele vai mudar a percepção dele também sobre o valor do negócio. Ele não vai dizer, é aquela coisa cara do psicólogo. E a gente não está falando aqui sobre desvalorização da profissão. Desvalorização da profissão é tu cobrar R$ 38 a consulta, certo? Aí tu vai receber os teus R$ 200, R$ 190, cento e poucos reais por consulta. Só que tu vai receber num pacote. Dependendo da operadora que der de cartão, ela te dá o dinheiro na hora. E ela que se vire lá com as parcelas, que é o que normalmente acontece. Mas se tu tem uma baita de uma administração financeira, melhor ainda. 78 vai pingando 10 vezes. Todo mês tu vai ganhando aquele 78. Se tu consegue fechar mais paciente, essa grana tu vai tendo por meses, dependendo da tua questão de cobrança. Então tu pode cobrar pacotes de consulta. E esses pacotes, obviamente, tu precisa organizar. Olha, tem 4 consultas. Como é que nós vamos fazer essas 4 consultas? Vamos fazer todo esse mês? Nós vamos fazer de 15 em 15? Nós vamos fazer de mês em mês? E assim vai, filhão. E a pessoa, tu dá a segurança, como eu falei para vocês, jurídica, de que a pessoa ela vai ter as 4 consultas. Então tu vai ter o horário para essa pessoa, tu vai, sabe, organizar para que ocorra, que tu entregue da melhor forma o tratamento, certo? Com atenção, tudo mais, mas também tu vai ter a segurança jurídica que ela pagou na primeira sessão, o pacote já tá ali. Não tem como tu estornar o valor. Até tem, né? Mas assim, não tem como a pessoa não te pagar, porque ela já pagou, já tá no cartão de crédito dela. Entendeu? Tu pode criar um plano de 4 consultas, tu pode fazer um plano de 8, tu pode fazer um plano de 10, tu pode fazer um plano que tu quiser. O que eu aconselho? Criem um portfólio, certo? Crie um portfólio. Um portfólio aqui. Eu tô tirando material porque quando eu fechar essa aula não vai salvar. Cria um portfólio. Eu tenho um portfólio. Tu manda lá pro teu cliente os portfólios das consultas, como é que vai ser, entendeu? E aí não tem problema nenhum. Tu fazer o pacote, meu Deus, cadê o... Aqui, tá. Pronto, desculpa, galera. Então, tu pode fazer sessões, 4 sessões, tu pode fazer pacotes de 8 sessões, tu pode fazer pacote de 10, de 12, e a pessoa vai indo. Daí tu vai me perguntar, tá, mas no caso uma pessoa que tem uma depressão,
A gente sabe que a gente não tem como prever se ela vai fazer as 12, 10, 8 sessões. Não tem problema. Tu vai fazer as sessões que tem que fazer no pacote e depois que terminar o pacote, tu vai oferecer mais sessões para ela. Tá? Dependente do caso. Aí, isso é um acerto terapêutico que tu vai fazendo. Ah, vamos precisar de mais 3, de mais 4. Vai precisar fazer vários pacotes e tudo mais. Que fique melhor para ela e que fique melhor para ti. Tá bem? Sistemas de cobrança. Sistemas bons de cobrança que tu pode usar, que eu já usei, que eu uso, é o AsaAs e o Mercado Pago. Tu pode ter uma maquininha de cartão também, pode ter. Eu não quis optar por ter uma maquininha de cartão, mas eu uso o Mercado Pago e o AsaAs. O AsaAs, tu consegue liberar boleto e cartão. Eu não aconselho muito boleto, porque boleto a pessoa pode não pagar, né? Mas o legal do AsaAs é que ele vai te mandando mensagem quando tu tem que cobrar. E o cartão de crédito, para mim, é o melhor, é o mais seguro de todos, tanto no AsaAs quanto no Mercado Pago. Tu vai gerar um link neles, então tu faz uma conta no Mercado Pago normal ali, a conta de... Aí tu vai botar o tipo de pagamento, que é a consulta psicológica, e vai colocar ali, né, quando tu quer receber, tudo mais, e aí quando a pessoa for fazer a consulta contigo, tu manda o link para ela, ó, esse é o link de pagamento. Ela vai entrar, vai fazer que nem quando a gente compra um curso online, sabe? Vai preencher ali os dados do cartão, pum, vai entrar e tá, e tchau pra quem namora. Resolvido. E aí nem passou por ti o processo. O processo vai ali, vai pingar nos dias que tem que pingar o dinheiro e tá tudo certo. Certo? Então, já falamos sobre pacote, sistema de cobrança, Mercado Pago e por último e penúltimo, contrato. Pessoal, é importante fazer contrato, certo? É uma coisa que agora eu tô passando a fazer. Esse contrato, ele pode ser feito tanto da pessoa assinar o contrato, como ele pode ser, se tu mandou um e-mail para a pessoa e a pessoa diz que de acordo, já serve como contrato. Isso eu vi já consultei o pessoal do jurídico. Contratos são importantes. Por quê? Porque primeiro, ele passa seriedade com o teu trabalho. Todo mundo que vai para a profissão que as pessoas mais respeitam, para mim, é o advogado. O advogado e o médico. Mas o advogado pela questão jurídica. Porque o advogado, quando ele te oferece um serviço, tu assina o papel. E os caras sabem. E por que a gente não vai fazer isso no nosso consultório? Isso passa uma seriedade. Passa que a pessoa está assinando aquele contrato, ela está dizendo de acordo com esse contrato que as regras, se forem quebradas, elas vão ser cobradas. E olha só um exemplo. Eu trabalho com um plano de saúde que paga bem, paga legal o valor, e eu tenho muitos pacientes desse plano. O que estava acontecendo? Os pacientes estavam faltando do plano. Estavam faltando. Eu refiz um acordo com eles. Eu falei assim, olha, se vocês faltarem, eu vou cobrar a consulta. O que aconteceu? Os pacientes pararam de faltar. E os que faltavam já me diziam assim, já pode cobrar minha consulta que eu vou faltar. Então, o acordo tem que estar bem fechado. Quando o paciente chega para consulta contigo e vai fazer a anamnese, é importante tu colocar na mesa o contrato. É importante dizer para ele que tem uma responsabilidade com aquele processo. Porque senão fica um Deus dará. E esse Deus dará te prejudica muito como um profissional, porque sempre o paciente sempre vai faltar, ou o paciente não vai te pagar, ou o paciente vai faltar e depois vai ficar te exigindo que tu acha um horário para ele de uma hora para outra, vai ficar te ligando, vai ficar te mandando WhatsApp toda hora. Então, se o contrato tá bem feito, ninguém se incomoda, nem o paciente de tu não tá respondendo ele e nem tu com o paciente. Então, elabore bem os teus contratos. Um dia a gente pode fazer, se vocês quiserem, uma aula só sobre contrato. Depois, fechamento e renovação.
Como tu faz isso? Fechamento e a renovação. Bom, fechamento de um pacote. Final da primeira consulta. Ponto. Então, hoje eu estou usando vou começar a usar o roteiro chamado Spin Selling, que é um roteiro de vendas, só que ele é focado, qualquer profissional pode usar, que é muito baseado na nossa anamnese. Então é o problema, o tipo de problema, o que está te afetando, quanto tempo está te afetando, o que isso pode te afetar depois, e aí tu faz a proposta para a pessoa. Então eu estou usando o Spin Selling, até usem o Spin Selling. É uma dica para vocês. Pode usar com as perguntas terapêuticas. Então, fechou a primeira consulta. Ah, tá, ó, digamos que tu atendeu o fulaninho que tem ansiedade generalizada. Então, tu vai oferecer um pacote para ele. Olha, eu acredito que tu vai precisar fazer 3 meses de acompanhamento psicológico semanal e isso vai dar 12 sessões, podendo ser renovada para mais 12. Ah, quanto que é? Ah, é tanto. É 2.000 e não sei quanto, pode fazer em 10 vezes de não sei quanto. Beleza? Ao final da primeira consulta. Por quê? Porque uma dica para vocês. Ó, vai custar tanto. Aí a pessoa, eu vou pensar não sei o que. Daí eu falo assim para ela, olha, para eu conseguir fechar um horário contigo na semana que vem, tu tem que me dar um ok. Me dá o ok até quando? Ah, me dá ok até sexta. Então, sexta-feira eu mando mensagem para a pessoa para ver, tá tudo ok com o tratamento? Tá. Se tá, já manda o link. E já marca a consulta. Certo? Não deixem ficar muito, eu vou te falar isso, eu vou te decidir depois. Não, não, não. Decide. E aí tu fala assim, olha, eu tenho poucos horários. Por mais que tu tenha poucos horários mesmo. Por mais que tu tenha horários muito vagos. Assim, ó, eu tenho tal e tal horário para ti. Se não, eu vou colocar outra pessoa no teu lugar. Importante que o psicólogo tenha esse papel de firmeza para a pessoa respeitar. E isso vai te ajudar muito dentro do processo. Se a pessoa te respeitar, ela vai conseguir valorizar muito mais o teu trabalho. Ok? Final da primeira consulta, se a pessoa disser que vai pensar, dá 2 dias e manda mensagem de novo. Renovação, tu vai fazer uma última sessão do pacote, que tu vai revisar com ela se ela chegou nos objetivos dela ou não, certo? Se ela tá quase, o que ela melhorou, principalmente o que ela melhorou. Não adianta tu chegar na 12ª sessão, e com a pessoa com ansiedade generalizada. E ela ainda não melhorou, porque é o quadro, cada pessoa é uma pessoa. Mas se tu não mostrar para ela o que ela melhorou, ela não vai valorizar o teu trabalho, não vai renovar. Então tu tem que mostrar, tu lembra quando o que tu melhorou? Se tu perguntar para a pessoa, ela vai te dizer, o que tu melhorou? Agora eu durmo melhor, consigo resolver meus problemas melhor, eu não sofro mais com as coisas que acontecem, mas ainda tenho ansiedade. Então vamos fazer uma renovação. Daqui a pouco uma renovação menor, mais 4 sessões, mais 5 sessões. E assim vai. Então sempre que tu fechar um ciclo, fechar um pacote, fechar uma coisa, tu faz uma sessão de reavaliação e tu propõe para ela o pacote, né? Que tu vai falar com ela. Então, fazendo isso, pessoal, assim, então, trabalhando com pacote, trabalhando, cobrando já na primeira consulta, entendendo o perfil de cliente que vocês têm, vocês vão acabar com a inadimplência. E vocês vão ter clientes muito mais assíduos e muito mais, que vão respeitar muito mais o teu trabalho. Quem quiser saber mais sobre como aplicar isso na prática, pode entrar em contato comigo pelos links, tá? Para fazer consultoria comigo, que eu tenho consultoria para psicólogos, certo? Então são consultorias de 4 sessões comigo, de 1h30, onde nós vamos fazer uma avaliação total do teu negócio e trabalhar pontos como administração, captação de clientes, posicionamento nas redes sociais e desenvolvimento de processos dentro do consultório, tá? Quem gostou, dá um like aqui e um beijo no coração de vocês. Até a próxima!